Bíblica Dominical, a EBD à distância, né? EBDAD. E vamos continuar as nossas aulas da revista de jovens, essa revista aqui, tá? Se você não tem, adquira. E a gente vai começar uma lição hoje, tá bom? A gente terminou na semana passada a lição 8 sobre o livro, a segunda parte do livro de João. E a gente vai começar agora a lição 9, que é sobre a primeira parte do livro de Atos, ok? Então, esteja com a sua Bíblia na mão, na Escola Bíblica Dominical, mesmo que à distância, é o seu momento também de conhecer mais da Palavra de Deus, então esteja com a Bíblia na mão. E se você tiver a revista, acompanhe na revista também, tá bom? Vamos lá. O título dessa lição é Atos, Crescimento da Igreja e o Ministério de Pedro. E essa é uma de duas lições sobre o livro de Atos. O livro de Atos, ele tem uma curiosidade, talvez você não saiba. O livro de Atos, ele é uma obra só com o livro de Lucas, né, com o Evangelho de Lucas. Digamos, é uma obra em 2 volumes. E o livro de Atos é o segundo volume, né, que depois de um tempo tornou-se independente, tornou-se um livro só. Mas são do mesmo autor, que é Lucas. E é interessante saber disso para a gente entender de onde vem, né, essa obra. Então, o livro de Atos a gente conhece como Atos dos Apóstolos, né? Mas a gente vai ver uma coisa interessante que talvez mude um pouco essa visão de que a gente está acostumado a pensar como Atos dos Apóstolos. Ele está dividido, né, em 2 partes. Ou a gente pode dividir para compreender o livro melhor em 2 partes. E a gente agora vai falar sobre a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, e que aborda o crescimento da igreja e o ministério de Pedro, que é o título da nossa lição. E a segunda parte, a partir do capítulo 13, né, a gente vê, tem 2 personagens, digamos, principais, 2 principais apóstolos que estão em mais destaque no livro de Atos, né, apesar de vários aparecerem e a gente poder acompanhar a história de vários, o que estão mais em destaque é Pedro, nessa primeira parte do livro de Atos, e na segunda parte do livro de Atos é o apóstolo Paulo, tá? Então, a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Então, agora a gente vai olhar para essa primeira parte, falando do ministério de Pedro e do crescimento da igreja, tá bom? Vamos começar, então, em Atos 1. A gente vai ler alguns trechos no decorrer da lição. Então, eu queria que a gente lesse primeiro Atos 1, do versículo 1 até o versículo 8, tá bom? Então, é uma introdução, de certa forma, do livro, mas aqui a gente vê o fundamento de tudo, que mostra tudo que a gente vai, que explica tudo que a gente vai ver pela frente, tá? Então vamos lá. Atos 1, a partir do versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Eu vou parar aqui só para frisar uma coisa no versículo 1. Ele diz assim: em meu livro anterior escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou
a fazer e a ensinar. E é interessante que, como a gente viu que tem uma divisão entre o livro, né? Quando ele fala no livro anterior, ele está se referindo a Lucas e fala tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí vem o livro de Atos, que a gente conhece como Atos dos Apóstolos. Mas aqui a gente pode ter uma outra visão. Tudo que Jesus começou a fazer no livro anterior, aqui Atos dos Apóstolos descreve o que Jesus continuou a fazer, a continuação da sua obra. E a gente vai ver essa visão de forma mais clara daqui pra frente. Mas a gente pode, né, chamar esse livro, ao invés de chamar de Atos dos Apóstolos, né, apesar dos apóstolos estarem figurando nesse livro, na verdade o personagem principal é o próprio Jesus, né, que mesmo não estando mais presente, é a obra de Jesus que continua sendo executada com o Espírito Santo, que a gente vai ver. Então podemos chamar de Atos de Jesus e do Espírito Santo. Até o dia em que foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Esse versículo 8, esse último versículo que eu li, ele é como se ele fosse um resumo do que vai acontecer, antes mesmo de acontecer. Então a gente vai voltar para ele várias vezes para ver de que forma, né, como isso se cumpre. Então a gente vê aqui, ele começa, né, a primeira parte do livro, ele fala basicamente da ressurreição de Cristo, né? Então ele fala o que Jesus apareceu para os discípulos após sua morte, né? Apareceu vivo, dando provas indiscutíveis de que estava vivo. E ele faz esse mandamento, né? Pede para que eles esperem, porque eles receberiam o Espírito Santo. Com que fim, né? Para que eles possam testemunhar sobre ele, sobre Cristo. E aí ele foi elevado às alturas. Daí. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a ressurreição, e a ressurreição como base para todo o resto, né? Então, a primeira parte da nossa lição, ele fala dos atos, né, em Jerusalém, o que acontece em Jerusalém. E aí aqui, né, a gente vai sempre voltar, eu fiz até aqui esse versículo pra gente sempre voltar para ele, tá? Então fala: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, tá? Então é o primeiro lugar, né, local que aparece aqui. E aí a gente começa em Jerusalém, é onde começa a jornada. E aí a gente começa a ver os primórdios da igreja, né? Então a igreja primitiva, que começa como uma pequena comunidade judaica, né? De judeus que grande parte deles teve contato direto com Cristo, né? A gente vai ver que os apóstolos, quando eles pregam, eles enfatizam que eles foram testemunhas, né, oculares do que aconteceu.
Então eles viram com os próprios olhos que Jesus ressuscitou. E aí, durante o livro, a gente vê 3 décadas da igreja, na igreja começando e se expandindo, tá? Então a gente vai ver isso. E a ressurreição, ela é a base de tudo, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria o que pregar. Então, até gostaria que você abrisse esse versículo que enfatiza por que ele começa no relato da ressurreição, né? Qual a importância? É porque tudo começa na ressurreição, né? Essa obra, essa igreja, né, que é iniciada, ela é iniciada a partir daí. Em 1 Coríntios 15, 14, tá? Que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, vou ler o versículo também. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dos mortos. Então aqui como é importante a ressurreição, ela é a base desse testemunho, né? Então ali eles foram testemunhas da ressurreição. E aí ele começa com esse relato da ressurreição para enfatizar a importância, né? Aqui a base do nosso testemunho é essa ressurreição. Nós sabemos que Jesus é o Filho do Deus vivo e que a morte não foi capaz de contê-lo, né? E ele ressuscitou e a gente está aqui para testemunhar a respeito dele. E essa é a ordenança que Jesus dá. E aí, além da ressurreição, né, a gente vê que Jesus deixa muito claro a promessa a respeito do Espírito Santo, que é o que a gente viu nesse versículo, né? E também aqui, vamos pegar lá no finalzinho de Lucas 24, no versículo 49, que diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então aqui a promessa, né? E aí no versículo, né, voltando para o Atos 1:8, ele fala assim: que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder, você já deve ter ouvido falar sobre isso, é uma palavra dunamis, que ele tem essa... Ele traz um significado de uma coisa explosiva, né? Então é uma palavra que é a origem para dinamite, para dinâmica, e essa ideia dessa explosão. E a gente vai ver isso quando a gente começa a ler o que acontece no livro de Atos. A gente percebe esse poder que ele é explosivo, só que ele não vem da gente, ele não vem de dentro da gente, né? Vocês receberão poder. Então é um poder que vem, como a gente leu agora em Lucas, é um poder do alto, né? Então ele não vem da gente, nós recebemos. E nós recebemos por meio do Espírito Santo, que, né, Jesus prometeu, e de fato aconteceu, o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre nós. Amém? Então, vamos lá. Então a gente vê aqui esse primeiro pedacinho, que é a ressurreição como base e a promessa do Espírito Santo. E aí a gente vai ler o relato, né, no capítulo 2, já passando pro capítulo 2, né, porque aqui no finalzinho do 1, se fala a respeito de Judas, e aí um outro discípulo é colocado no lugar dele, que também é uma testemunha ocular, né? E aí no capítulo 2 a gente tem o relato do Pentecoste, tá?
Então vamos lá. A gente vai ler do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha, vamos lá, uma coisa de cada vez. Então, eles estavam lá, Jesus tinha falado para eles: vocês vão esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Então, até que se cumpra essa promessa. E aí eles estão lá reunidos nesse dia de Pentecoste, que era uma festa tradicional judaica. E aí vinham para Jerusalém judeus de diversas nações, de diversas regiões. E eles estavam reunidos lá. E, né, aquelas pessoas pela cidade que vieram para essa festa. E essa manifestação acontece. Então, fala que veio o som, um vento muito forte, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E essa visão a gente vê aqui elementos que não são incomuns, né, na narrativa lá desde o Velho Testamento, né? Então tem o vento que enche o lugar, e o fogo, né? A gente lembra que sobre o tabernáculo se colocou uma nuvem de fumaça, e à noite era fogo, só que era uma coluna só, né? Era uma coisa só. E antes, né, no Antigo Testamento, a gente tem a centralidade do templo, né? E aqui a gente vê o fogo se separando e se colocando sobre a cabeça das pessoas, né? Então a gente já começa a enxergar aqui um paralelo do que era antes a centralidade daquele templo físico e agora um templo diferente. Que na verdade agora o templo são as pessoas, né? Não é um lugar físico, mas o templo onde Deus habita e se manifesta somos nós, são as pessoas, né? Então a gente vai ver essa manifestação que antes ela era exclusiva dentro daquele ambiente físico que era o templo. Agora ela está nas pessoas que recebem a Cristo, né, que creem em Cristo. Então a gente vê aqui já esse paralelo se colocando, né? Vamos lá.
Ah, tem uma curiosidade, né? O Pentecostes. Essa festa, né? O significado dela foi um nome grego que foi dado, porque aí tinha muitos judeus que a língua deles era o grego. E significa 50 dias depois, né? Então, porque era uma festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Então, esse é o significado desse nome, né? Que a gente muitas vezes ouve falar e talvez não sabe muito bem o significado. Vamos lá. Então, o Espírito Santo é derramado sobre essas pessoas que estão ali. E eu queria enfatizar uma coisa, né? Como o derramar do Espírito Santo, ele é uma continuação da obra de Cristo. Ele é parte da obra de Cristo também, né? Então, e isso é dito várias vezes, né? Jesus fala sobre o derramar do Espírito Santo. Eu preciso morrer e eu vou ir para o Pai para que vocês possam receber o Consolador. Eu quero ler 2 passagens pra gente ver isso, tá bom? Que é Lucas 3,16. João respondeu a todos. Aqui é João Batista, tá? Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui está falando da obra de Cristo. Então esse batismo é parte da obra de Cristo, né? Pra gente reforçar aquela ideia, né, que os atos são os atos de Cristo e do Espírito Santo. João 16, 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui, mais uma vez, a gente vendo, né, que a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, ele é parte da obra de Jesus, né, da obra de Cristo. Então a gente acontece esse derramar do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, e aquelas pessoas de várias nações que estavam lá começam a compreender o que eles estavam falando, né, a ouvir na sua própria língua. E não eram palavras aleatórias, mas fala assim, eles dizem assim, cadê? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, estavam falando nessas línguas estrangeiras a mensagem proclamando a Deus, né? Proclamando a Jesus. E a gente... assim que isso acontece, eu não vou ler essa parte, tá? Mas eu só vou dizer rapidamente. Assim que isso acontece, e eles começam a falar, meu, o que que tá acontecendo? Esses homens estão bêbados, né? Algumas pessoas começam a... Porque é um negócio que não tinha explicação. Então, algumas pessoas falam, esse povo deve estar bêbado. E aí Pedro se levanta, e Pedro começa a explicar o que está acontecendo. Ele fala, olha, eles não estão bêbados, mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. E aí ele começa a pregar e falar da obra de Cristo. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu queria também falar. Que a gente vai ver, tem algumas pregações no livro de Atos, você pode ler depois com calma, mas a gente vê, de certa forma, uma estrutura. Tem certas coisas que em todas as pregações estão lá, né? Então, por exemplo, ele traz citações do Antigo Testamento. A gente tem que lembrar que a gente está entre judeus, né? Então ele traz, mostra que Jesus ele é o cumprimento das profecias que vêm do Antigo Testamento. Então as coisas que estão acontecendo são o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele fala da obra de Cristo,
né? Então ele fala quem Jesus era, como ele foi morto por esses próprios judeus, né? Ele foi entregue à morte, de certa forma, pelos próprios judeus, mas que ele estava realizando a obra do Pai. E aí ele coloca a questão de que ele viu com os próprios olhos, né? Então ele é uma das testemunhas oculares dessa obra. E tem uma chamada ao arrependimento, uma chamada a crer em Cristo, tá? Então, isso meio que tem nas pregações, esses elementos sempre aparecem, né? E é uma pregação muito contundente, muito clara, né? Não é nada, né, obscuro, estranho, esquisito, difícil de entender. Mas ele fala de forma muito clara sobre a obra de Cristo. E vale aí a reflexão, né, sobre as pregações que a gente vê por aí e também como é que a gente fala, né, sobre a obra de Cristo. Então aqui a gente tem talvez essa estrutura, é uma estrutura que a gente pode até usar como exemplo, né? Então depois leia com mais calma. E outra coisa que eu quero frisar também é que a gente vai ver mais pra frente que que maravilhas acontecem, né? Milagres são operados por meio dos apóstolos, né? E aqui esse acontecimento, né, de certa forma, para quem estava olhando, era um milagre, era uma maravilha, né? Que aconteceu. De repente, aquelas pessoas que não falam línguas estrangeiras, só falam a língua deles, estão falando a minha língua, né? Eu que vim, né, de longe, não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, para quem viveu isso, foi um milagre, algo maravilhoso que aconteceu. E a gente vai observando também que as maravilhas que acontecem, elas são acompanhadas de um evangelho exposto de forma clara. Então, isso aconteceu, Pedro já se levantou como pregador e começou a expor o evangelho, a expor a obra de Cristo. E aí, a gente vai ver o resultado também, né? E aí, logo em seguida vai acontecer um milagre também, e a gente vê que logo em seguida ele já expõe o evangelho usando essa mais ou menos essa estrutura também. Então, isso é muito importante, é uma coisa também para a gente refletir sobre os dias de hoje, né? Porque muitas pessoas buscam por milagre, por maravilhas, mas o evangelho precisa ser pregado de forma clara, né? Então a gente vê aqui que o milagre é maravilhoso e Deus tem poder para realizar grandes coisas. Mas o maior milagre, né, a maior obra é a da salvação. Então as maravilhas, né, que a gente pode experimentar e testemunhar, e que as pessoas que não conhecem a Cristo podem experimentar e testemunhar, tem que vir acompanhadas do Evangelho pregado de forma clara, para que elas possam receber a maior graça, né, que é a da salvação. Então, para trazer mais ou menos o exemplo disso, eu vou mostrar esses dois episódios. E aqui vou mostrar o trecho da pregação que fala do arrependimento, tá bom? Então vamos lá, vamos ler no capítulo 2 de Atos, versículo 38 e 39. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chama. E do 3, capítulo 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Então aqui ele traz a mensagem do arrependimento,
né? Então aqui vem o evangelho de forma clara e completa. E bom, vamos seguir em frente, que a gente vai ver os resultados também, os frutos desse evangelho, tá bom? Então, logo que a gente vê, tem o derramado do Espírito Santo, Pedro é levantado pregando como pregador do evangelho, né? E aí a gente vê que logo que isso acontece, já começa a surgir o que a gente chama da igreja, né? A igreja, primitivos primórdios da igreja aparecem e como é que ela se configura, né? Essa primeira igreja. Então, vamos lá. A vida da igreja, a gente vê a partir no capítulo 2, a partir do versículo 42, que é logo em seguida dessa pregação de Pedro e tal. E aí vai até o capítulo 8, tá? Então, só antes disso, tem um outro ponto que é muito interessante. A gente começa a ver aqui, uma coisa que a gente vai ver melhor depois, mas a gente começa a ver aqui de forma um pouco tímida ainda, a questão da amplitude do alcance do evangelho, né? Quando a gente vê aqui, ó, Pedro cita uma passagem de Joel, no capítulo 2, quando ele está pregando. E aí tem um dos versículos diz assim, no versículo 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E por que isso é importante? É que esse movimento, até esse momento, está dentro, é uma comunidade judaica, está dentro desse povo, né, desse contexto. E eles viam, né, a questão do Messias que viria, eles viam como uma questão meio deles, assim, sabe? Então é o nosso Messias que vai vir, vai restaurar a nossa nação. Só que a gente começa a perceber os indicativos que não sei se é só para os judeus, né? Então a gente já vê aqui, mesmo que judeus, mas pessoas que de fora, né, de outros lugares. Então esse negócio não vai se restringir a Jerusalém, a gente já começa a perceber isso, né? E aí tem esses indicativos que vão ficando mais claros daí pra frente. E no capítulo 3, 24, versículo 24 e 26, também Pedro falando, e ele fala assim, de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, né, por meio de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados, todos os povos, né, e falando, enviou primeiramente a vocês, né. Então, não se restringe aos judeus, começava nos judeus, eles foram os primeiros, mas iria se expandir, é uma obra que é para todos os povos da terra. Vamos lá, a vida na igreja. A vida da igreja, né, que são as pessoas. Capítulo 2, versículo 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente vê aqui, primeiro, né,
a gente vê o fruto do derramar do Espírito, né? Um dos frutos, né, principais que aparece, se você olhar o versículo anterior do que a gente começou a ler, que no versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E aí, quando vem falar dessa comunidade, já está falando dessas pessoas que receberam essa mensagem, né? Aquela pregação de Pedro, logo que teve aquele derramar do Espírito Santo. Então, esses são os frutos, né, desse derramar. Né? O evangelho é pregado de forma clara, né, o evangelho verdadeiro, e as pessoas aceitando, e aqui a gente vê uma quantidade gigantesca de pessoas, né? E como eles passaram a viver em comunidade, né? Então a gente já vê uma comunidade que eles se reúnem, né? Fala que eles se reúnem no pátio do templo, mas eles comem juntos nas casas, né? Então já é uma coisa que não se restringe mais àquele templo físico, né? Mas na verdade a igreja, né, é onde as pessoas estão. Então elas se reúnem no templo, mas elas se reúnem nas casas também, né? Então a gente vê, e ali Deus se manifesta, né? O Espírito Santo age, fala aqui que muitas maravilhas e sinais eram feitos, né? Então o templo físico já não era o centro de tudo, como costumava ser. Vamos lá, a gente leu 42 ao 47. Aí aqui a gente tem o 4, o capítulo 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Até o 35. Então a gente vê isso, e na verdade eles estavam ali cumprindo o que, né, de acordo com a lei, era o que tinha que acontecer no templo, né? Então era essa a responsabilidade, né, das lideranças judaicas, era que fala lá no Antigo Testamento que não podia ter pobres, né? Então era a responsabilidade deles de cuidar uns dos outros, de perdoar dívidas, e eles estavam, essa comunidade estava colocando em prática aquilo que sempre foi o plano, né, de Deus, né, que como seus filhos vivessem uns com os outros, né, mas que não acontecia de fato naquele tempo. Então a gente vê e a unidade, né? Fala aqui, na multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, né? Na multidão aqui a gente falou de 3.000 pessoas, aqui, lá no capítulo 4, ó, no versículo 4 fala assim: mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. Né? Então a gente está falando de uma multidão mesmo, e fala que eles tinham uma mente e um coração. Né? Então eles estavam reunidos em unidade, num só propósito. E unidade é uma coisa muito importante que a gente vai vendo no decorrer desse livro. Então vamos seguir adiante. Então a unidade aqui a gente vê de forma clara, né? E aí vou destacar uma outra coisa que a gente percebe aqui também. Né? É claro que a gente vê essas coisas maravilhosas acontecendo no meio do povo, mas existia também, né, tem a história de Ananias e Safira, não vou focar nisso agora, você pode ler no capítulo 5,
vai do versículo 1 até o versículo 11. Então, ou seja, também existia corrupção, ou pessoas que não estavam, né, com o coração no lugar certo, né? E como a gente vê no Antigo Testamento, né? Então, como antes, uma profanação do templo, digamos, que é o lugar onde se compreendia, né, a questão da santidade de Deus, onde Deus se manifestava. Agora o templo somos nós, são as pessoas, né? E aí acontece essa questão deles mentirem para o Espírito Santo, né? Deles quererem fazer algo pela aparência, mas estarem mentindo no seu coração. E aí, como o Espírito habita em nós, essa santidade, né? A gente tem que ter esse temor, essa santidade, da santidade de Deus, porque Ele habita dentro de nós agora. Então, a gente vê que tem isso também, né? Vamos lá. É uma coisa interessante, no capítulo 6, a gente vê aqui, a gente começa a ver essa questão da organização, né, desse povo, dessa comunidade, né, que se tornou uma comunidade evangelística, né, fala que eles pregavam o evangelho de Cristo, né, missionária, que cuidavam uns dos outros, cuidavam dos necessitados, né, das viúvas, das pessoas, tudo era de todos, ninguém passava necessidade. E aí, conforme a comunidade vai crescendo, a gente vê que começa a surgir a necessidade dessa organização. E surgem os primeiros diáconos, olha que coisa maravilhosa. No capítulo 6, vamos ler do 2 ao 6, tá? Versículo 2 ao 6. Diz assim: Por isso os 12 reuniram. Estava tendo um problema com a distribuição de alimentos, tá? E aí diz assim: os 12 se reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então a gente vê aqui a escolha, eles, né, ficariam responsáveis, a diaconia hoje, né, tem a ver com esse cuidado com a organização, com os bens, né, a questão financeira da igreja. E aqui também é essa coisa prática, né, da vida prática da igreja, né, ali da vida prática, né, aí fala da questão da distribuição dos alimentos. Mas isso não significa que eles são só cuidavam das coisas práticas, eles não precisavam pegar o evangelho, isso era coisa para os apóstolos lá. Não. Né? Então fala aqui, a gente vai ver, né? O primeiro que é citado é Estevão, fala um cheio de fé e do Espírito Santo. Então, e olha o critério, né? Eles falaram assim: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Né? Então, são homens importantes, pessoas importantes na obra de Deus, que olha esses critérios, né? Cheios do Espírito Santo, de sabedoria, homens de bom testemunho. E a gente vê que dois que aparecem, né, que são citados mais pra frente, que é Estevão e Filipe, que eram pregadores, grandes pregadores, né? Eles eram diáconos, cuidavam das questões práticas daquela comunidade, tá? Então, vamos seguir aqui. E aí a gente vê aqui essa vida da igreja se organizando, né? Então aqui, ó, o versículo 7, aqui do capítulo 6 diz: assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também
um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então muitas almas estavam sendo ganhas, né? O saldo de almas ia crescendo, né? Glória a Deus. E aí a gente vê, né? E aqui é interessante que aqui a gente vê, assim, aqui tem várias histórias que não aparecem aqui, mas que estavam acontecendo lá. Mas aqui é mais proeminente Pedro, né? Então aqui a gente vê ele pregando, tem vários exemplos dele pregando, né? De palavras que ele dá, pregações que ele dá. E e ele anda muito, a gente vai ver aqui que tem uma dupla dinâmica, né? Que é Pedro e João. Então vamos lá. E aí eles são os que estão mais em destaque. Aqui a gente vê, seguindo em frente, a gente vê esse Estevão que foi escolhido como diácono, né, para cuidar dessa questão. A gente vê o que acontece com ele a partir daqui, do finalzinho do capítulo 6, tá? Eu só quero ler um pouco o que descreve como era, né, quem era esse Estevão. Então diz assim no versículo 8: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então aqui a gente vê, a gente já tem outros exemplos de perseguição, né? Então, até trazendo um exemplo, no capítulo 5, a partir do versículo 17, a gente vê que Pedro, ele começa a ser perseguido, então ele é preso, e aí acontecem várias coisas, porque as pessoas queriam matar ele era muito ousado, né, quando ele falava do evangelho. Então a gente vê que esses homens não perdiam nenhuma oportunidade de falar do evangelho de Cristo. Então a gente vê no capítulo 5, a gente já vê sinais da perseguição que eles estavam sofrendo, né? E aí eles ficavam procurando quem estava perseguindo, né? Os judeus, autoridades ficavam procurando a oportunidade de prender esses caras. E aí a gente vê aqui Estevão, ele fala que ele fazia grandes maravilhas, sinais entre o povo, mas ele começou a receber muita oposição, e aí procuravam algum, né, apesar que era muito difícil falar aqui que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, né? Então ele estava cheio do Espírito Santo, né? A explosão, né? E eles não sabiam o que dizer, né? E não encontravam acusação contra ele. Mas ele acabou sendo preso e aí ele faz um discurso assim que puxa toda a história, né? Então ele vem contando lá desde Abraão, contando a história do povo, e a conclusão é: vocês estão cometendo os mesmos erros, vocês estão se recusando a ouvir o que Deus está dizendo, sabe? A receber a palavra de Deus. E isso culmina no apedrejamento de Estevão. Então, aqui, e aí cada vez mais começa a ficar clara aquela questão, né, do templo, que
que é o templo físico, mas que agora já estamos numa outra era, entendeu? Jesus já enviou o Espírito Santo e agora o templo físico não é mais suficiente, não é mais o centro de tudo. Deus se manifesta, Deus habita dentro das pessoas. E aí Estevão, depois do seu discurso, ele é condenado ao apedrejamento. E aí a gente vê que ele tem uma visão de Jesus à direita do Pai, e as pessoas ali o apedrejando, e a gente vê aqui que no comecinho do capítulo 8 começa a aparecer pela primeira vez, aparece um novo personagem que é Saulo, né? Então eu vou ler aqui dizendo assim, ó. No versículo 1 diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Tá? Então ele aparece aqui, né? E isso é importante por causa do que vai acontecer pra frente, tá bom? E aí, depois da morte de Estevão, e a perseguição já estava ficando bem acirrada, né? E aí, assim que Estevão morreu, ali se desencadeou uma perseguição muito grande aos cristãos que ainda não eram chamados cristãos, tá? Mas aqueles que proclamavam a Cristo. E a partir daí acontece uma dispersão, né? Então, com essa perseguição, eles se espalham, né? Então diz aqui, olha, no capítulo 8, ainda no finalzinho do versículo 1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então a gente vê o papel de Saulo aqui, né? Ele é um perseguidor da igreja. Aqui a gente vê que aquela comunidade de pessoas que se concentrava em Jerusalém, né? Então as pessoas que tinham conhecido a Cristo e que estavam lá vivendo como essa comunidade em Jerusalém, são dispersadas, e a gente começa a ver, né, um novo capítulo dessa história, né, e que, assim, seguindo a receita daquele versículo, Atos 1:8, né, eles receberam o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu, né, sobre eles, foram testemunhas, né, então tanto testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, mas também testemunhas da ação, né, de Jesus e do Espírito Santo, dos atos de Jesus e do Espírito Santo. E testemunhas em Jerusalém, então eles já eram testemunhas em Jerusalém, eles se reuniam no templo, todos falam que se reuniam todos os dias, muitas pessoas estavam sendo ganhas, até inclusive sacerdotes estavam recebendo a Cristo, mas agora chegou o momento de sair de Jerusalém, né? Então vem essa perseguição contra o povo e eles se espalham. E aí eles vão, né, em toda a Judéia é a região, e Samaria. Então aqui o próximo capítulo dessa história é que o evangelho começa a ser pregado em Samaria. A gente vê isso a partir do capítulo 8 do livro de Atos. E aí esse capítulo fica para a próxima lição, tá bom? Que, assim, é maravilhoso a gente ver essa obra e como a gente pode refletir sobre essa igreja primitiva. E a única coisa que eu consigo pensar é: Senhor, continua realizando essa obra, sabe? Eu quero essa explosão
do Espírito Santo através da minha vida, a ousadia que esses homens tinham para falar do Evangelho, não perdiam nenhuma oportunidade, sem medo da perseguição. Eles se colocavam em risco, né, de vida. E de fato, muitos morreram, né, perseguidos, né, em perseguição. E a gente vê aqui Estevão, né, que é um homem que falava com muita ousadia. E eu espero que a gente receba isso, sabe? Que a gente entenda que isso é pra gente, essa palavra é pra gente. Não foi só pra eles, né? Nós somos herdeiros dessas promessas. E Deus quer nos usar dessa maneira poderosa, como Ele usou os seus apóstolos e todos aqueles, né, que foram ganhos naquela época, né, para expandir o terreno, para expandir o reino, né. Então, que Ele use as nossas vidas. E aí, para a próxima semana, nós vamos continuar vendo essa expansão da igreja. E eu peço que você reflita, né, com você na sua casa. A gente vê, eu vou só usar um versículo para a gente trazer para a nossa reflexão individual, que no capítulo 2, versículo 37, que é a reação que as pessoas tiveram à pregação, né, de Pedro. E diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E aí é quando Pedro dá a resposta, né? Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E aqui tem uma observação interessante, né? Quando fala que eles ficaram aflitos em seu coração, a palavra que é usada significa como se eles tivessem recebido uma forte ferroada ou uma dor profunda que faz a alma chorar. Então aquela pregação, né, atingiu o coração deles de forma muito impactante. E que a gente pense sobre isso, né? Se a gente que já recebeu a Cristo e o Espírito Santo, né? A gente está tendo essa coragem de pregar esse evangelho, né? Como eu falei, um evangelho que é colocado de forma muito clara, sabe? Sem esconder nada, sem colocar uma cortina de fumaça em nada, mas dizendo que precisa ser dito, né? Vocês precisam se arrepender, vocês estão em pecado, mas Cristo morreu por você, mas Ele está vivo. E se a gente tem tido essa ousadia, né, de pregar esse evangelho, deixado o Espírito Santo nos usar, esse evangelho que toca o coração de maneira tão profunda, né? A gente sabe que o trabalho é do Espírito Santo, né? Mas a gente tem que se permitir ser usado. Então, vou fazer uma oração para encerrar essa lição e que você continue refletindo sobre isso. Leia Atos. É maravilhoso, gente. Leia. Para a próxima lição você já vir preparado, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa escola bíblica dominical, que nós possamos em breve estar juntos novamente para aprender mais da Tua Palavra, refletir na Tua Palavra. Usa as nossas vidas, Senhor, que nós possamos tomar posse dessa palavra de Atos, que é pra gente, é pra hoje, e que nós possamos ser instrumentos na expansão do Seu reino, da Tua igreja, Senhor. Nos usa por meio do Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, Senhor, e nos usar para a Tua glória. Nós te pedimos, Peço, Senhor, abençoe cada um que está na sua casa, Senhor. Senhor, traga a sua bênção, sua proteção, e que nós possamos ser sempre igreja em unidade, Senhor, e proclamando a Tua verdade e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, bom domingo.